Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Bianchini, eu sou ilustrador e hoje eu trouxe um vídeo aqui mostrando um remake que eu fiz de um personagem que eu criei em 2003, se eu não me engano. Eu criei esse personagem para uma história em quadrinhos que eu estava fazendo e na época eu já desenhava legal, mas vocês podem ver pelo desenho que ele tem alguns probleminhas, né? E nós vamos corrigir esses probleminhas aqui agora com um desenho novo. Analisando aí o desenho original, vocês podem perceber que tem alguns erros de anatomia, principalmente ali na proporção dos ombros. O ombro está muito deslocado do tronco, né? Muito largo, tá meio esquisito. E principalmente o desenho está muito chapado, né? Sem profundidade. Outro problema que tem nesse desenho é o gestual do personagem. Ele tá com uma postura muito engessada. A pose dele tá meio pobre, né? Ele tá de pé, as pernas estão parecendo dois pedaços de pau fincado no chão. Ali não tá legal, não. Um outro problema também desse desenho é com relação ao acabamento, né? Ele tá com um sombreamento muito simples. Os materiais não tem muitos efeitos e tal. E nós vamos corrigir isso com um desenho novo. Nós vamos para a tela do computador então, que eu vou refazer ele no Photoshop. E à medida que eu for refazendo e corrigindo os erros, eu vou apontando. Beleza? Então vamos lá. Comecei desenhando a cabeça do personagem. Resolvi mudar um pouquinho o estilo do cabelo dele, que tá meio lambido. Dei um pouco mais de volume no cabelo dele. O rosto basicamente manteve o mesmo, né? Mantive também os mullets ali que ele tem do lado. Partindo agora para roupa do personagem, dei um pouco mais de volume nela e adicionei alguns rasgos, né, para dar um pouco mais de personalidade na roupa. Esse peitoral que ele usa, eu resolvi fazer um pouco mais de detalhes. Nesse momento eu tô fazendo a mão dele que tá pegando a espada, né, para ficar uma pose mais dinâmica. Vocês vão ver que eu vou acabar fazendo várias vezes aí, porque essa posição de braço é um pouco difícil. Então eu resolvi elevar um pouco o ombro ali, e aí eu consegui chegar numa posição do braço mais natural. Eu vou fazer ele como se estivesse preparando para tirar a espada da bainha. O outro braço eu vou fazer ele semi-erguido assim, como se estivesse preparando aí um golpe. Mais para dar um dinamismo a mais na pose dele, né? Essa posição de mão também é um pouquinho difícil de fazer. Acabei tendo que refazer algumas vezes. Adicionei algumas faixas no braço, na mão, típico, né, de personagem de Cavaleiros do Zodíaco, que eu gosto. Ali agora eu tô dando um pouquinho mais de volume no cabelo. Acabou ficando um pouquinho diferente o cabelo, né? Achei que assim fica mais legal, dá mais personalidade pra ele. Peitoral ali ficou bem parecido com o peitoral do Seiya, um pouco mais detalhado. A calça, eu resolvi deixar um pouco mais grudada no corpo, porque eu acho que fica mais equilibrado o design dele, com a calça mais justinha. Essa parte da perna aí, vocês vão perceber que eu tô tentando fazer uma pose mais dinâmica. Eu acabo tentando várias vezes aí, né? Faço, apago, faço de novo. Nem sempre de primeira a gente consegue achar a posição ideal. Eu quis fazer uma posição mais dinâmica, pro personagem não ficar tão paradão, tão engessado. Esse pé esquerdo aí eu acabei tendo que fazer um pouco flexionado. Mudei um pouco a proporção do tronco, porque estava um pouco pequeno em relação à perna.
Agora eu tô fazendo ali as chamas em volta, mas é só um esboço para depois fazer o efeito na hora de colorir. O resto aí é mais ajuste, ajustando o pé para ficar um pouco mais na posição correta, né? Que antes estava muito para dentro. Agora eu diminui a opacidade ali no Photoshop para fazer o arte final, o contorno, né? Que é a parte que a gente faz mesmo a finalização do contorno do personagem antes de colorir, né? Então eu fiz uma camada a mais, tirei a opacidade do esboço e estou fazendo com a opacidade 100%. Aí eu dei uma adiantada porque essa parte é meio repetitiva, né? Agora vem a parte do preenchimento. Tem como fazer esse preenchimento duplicando o contorno, né? Colocando uma camada abaixo da outra, e na camada de baixo você vai com um balde de tinta. Mas eu optei por ir preenchendo mesmo, porque eu gosto de preencher manualmente. Aí eu vou preenchendo, eu escolhi umas cores um pouquinho diferentes do original, que eu acho que tá muito uniforme as cores no original. Vocês veem que eu deixei a camisa dele mais vermelha, né? Acho que dá mais personalidade para ele também. Preenchido essa parte das cores chapadas, aí eu começo a fazer o sombreamento. O sombreamento eu faço uma camada acima, uso o filtro lá de multiplicação ou multiply e vou fazendo por cima, né? Esse filtro de multiply ele reconhece a cor de baixo e vai jogando uma cor mais escura, né? Então eu não preciso ficar selecionando toda hora uma cor um pouco mais escura que a de baixo para fazer cada sombra de cada cor. Já dá para fazer numa camada só, eu faço todas as sombras do personagem. Aí eu tô fazendo uma segunda sombra e depois eu comecei a fazer a luz, né? Respeitando a cor de cada elemento, fazendo aí a iluminação de cada parte do personagem. Depois eu adicionei uns efeitos nos metais, né? Reflexo nos metais. Essa parte é mais de acabamento final. Agora eu trouxe um fundo mais escuro para dar contraste com as chamas que eu vou fazer. Essas chamas eu fiz elas todas baseado naqueles esboços que eu tinha feito antes. Escolhi um brush mais esfumaçado. Depois eu joguei um ensoque gaussiano neles. E depois que eu fiz a primeira camada de fogo, eu vim fazendo um contorno com um amarelo mais meio alaranjado por dentro, para não ficar tão chapadão o fogo. Ele é um guerreiro que tem elemento fogo, né? Então precisa trabalhar bem esse elemento. Depois eu joguei um pouquinho de vermelho na luz ali. Coloquei uma sombrinha no chão, só para dar um toque a mais. O resultado final foi esse aí. Acho que ficou melhor, ficou com uma pose mais dinâmica, um acabamento melhor, o personagem ficou com mais força, mais personalidade. E é isso aí. E se você também tem um personagem antigo que você criou e gosta muito, comenta aí embaixo pra gente saber um pouquinho melhor sobre ele. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu!